Oi, oi, olá, bom dia, tudo bem? Eu continuo me chamando Gabriel, casado com aquela linda mulher que está sentada ali, e eu não poderia vir aqui sem deixar de honrá-la, porque lá em Provérbios 18:22 ele fala: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor, e eu não tenho dúvida que Jesus, Deus me abençoou grandemente com você ao meu lado nesse caminho em direção a Ele. Sou um discípulo de Cristo em contínuo processo de restauração, lutando contra a autossuficiência, lutando contra a ira, vontade de pegar o que não é meu e diversas outras falhas de caráter, mas devido a um poder superior que tem nome próprio, o nome dele é Jesus Cristo, só por hoje eu tenho conseguido vitória nele. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer o convite de estar aqui hoje. Nós começamos o ano falando sobre o semeador e a partir do domingo passado nós começamos a falar sobre a semente a ser plantada, que é a palavra de Deus. Então nós falamos no último domingo que a Bíblia é inspiração pelo pastor Hamilton, que a Bíblia é verdade na parte da tarde com o Euriano, e hoje nós falaremos que a Bíblia é o alimento. Então, o versículo base desse encontro é Mateus capítulo 4, versículo 4, onde fala: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos curvar nossa cabeça em oração? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor que nos sustenta, Pai. Tu és o pão que alimenta o faminto, Deus. Nós cantamos aqui agora. Ó Pai, que o Senhor nos dê edificação, que o Senhor nos traga transformação no dia de hoje, que a sua palavra seja lida em forma de transformação mesmo do seu corpo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui hoje, em comunhão com os irmãos, no grande ajuntamento, e que o Senhor me use para falar com o seu corpo. Amém. Vamos voltar aqui a alguns versículos, tá? Essa de Mateus capítulo 4, versículo 4, então Jesus ele é batizado na Galileia por João Batista, e logo na sequência ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde ele jejua 40 dias e 40 noites, e aí já vem a primeira tentação de Satanás, que é justamente essa. Satanás vem e fala: se és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. E Jesus responde justamente isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Depois, Satanás vem e leva Jesus ao pináculo do templo. Pináculo, para quem não sabe, é o ponto mais alto do templo, e lá ele desafia Jesus, para ele pular, dizendo que os anjos o salvariam. E aí Jesus, mais uma vez, vai no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, e fala: não põe à prova o Senhor seu Deus. E aí vem a terceira tentação de Satanás sobre Jesus, onde ele coloca Jesus no monte mais alto, e lá ele oferece todos os reinos deste mundo. E aí mais uma vez Jesus, na palavra de Deus, vai e fala, Deuteronômio 6, capítulo 13, adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Então, um resumo de Mateus capítulo 4 é Jesus nos mostrando o quão importante é a palavra de Deus. Para quê? Para a gente se alimentar dela, para a gente nutrir o nosso corpo com essa palavra, para que a gente consiga passar pelas provações e tentações. Então Deus, Ele não nos livra das tentações, não nos livra das provações, mas Ele nos dá o caminho para superá-la. E o caminho é quem? A palavra de Deus. E aí, aprofundando aqui um pouquinho mais no capítulo 4 e versículo 4, vamos ver agora Deuteronômio 8:3, que é como Jesus ele usa para responder. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, Jesus usando ali a palavra de Deus como resposta. E agora eu faço a pergunta: a palavra de Deus tem sido o meu alimento? Ou eu tenho me alimentado de qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus? E nós não podemos nos enganar, tá?
Se a palavra de Deus não é o meu alimento principal, não é o que está me nutrindo, algo me nutre no lugar. E esse algo não é suficiente para me dar os nutrientes necessários para que eu tenha uma vida saudável. O Euriano falou aqui no último domingo para imaginar a vida como um Lego. Você não pode pegar qualquer peça e colocar em qualquer lugar. Cada peça tem o seu determinado lugar, tem seu específico lugar. Eu gosto de comparar também com um quebra-cabeça. Cada peça tem o seu determinado lugar. Gabriel, posso colocar qualquer peça em qualquer lugar? Pode. Vai dar certo? Não, vai ficar uma bagunça. E eu sempre falo que Cristo, ele é a maior peça que tem de todas as peças de Lego ou de quebra-cabeça. Então, qualquer peça que eu tente colocar no lugar, vai ficar um vazio. Por quê? Não é do tamanho de Cristo. E aí eu falo isso por experiência própria. Experiência de quem já tentou colocar o trabalho no lugar, já tentei colocar a casa no lugar, já tentei colocar o carro no lugar, já tentei colocar o casamento no lugar, o dinheiro no lugar, e no final das contas são euforias momentâneas. E é engraçado que nós sempre achamos que está na próxima. Aí, no dia que eu tiver um cargo X, aí eu vou ser feliz. Aí você chegou naquele cargo, euforia das 3 semanas, recebeu um feedback negativo, aquilo era, meu Deus, me destruiu. É a casa. Aí você vai para casa, adquire uma casa, euforia de um mês novamente, e mais uma vez, passou aquele um mês, vazio de novo. Não, é quando eu tiver um carro, porque o carro vai me trazer o conforto. E assim sucessivamente. Fazendo uma analogia aqui com alimento, é igual eu ingerir um monte de açúcar, e aquilo me dá aquela felicidade momentânea, aquela satisfação momentânea, e pode ser que na hora, isso nem aconteça nada. Eu não tenha nenhum prejuízo imediato. Mas mais para frente aquilo vai me causar uma diabetes. A conta chega. Então, se eu tentar substituir a palavra de Deus, se eu tentar substituir o lugar de Deus como alimento principal, colocar qualquer outro alimento, a conta chega. Ok? E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele fala, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é o alicerce. Ele é o principal alimento. Esses dias aqui, eu me lembro que nós estávamos no GR, e aí o irmão partilhou sobre a leitura bíblica, e aí eu logo me lembrei, lá atrás, em 2018, mais ou menos novembro, quando nós nos convertemos aqui na tenda, que nós iniciamos 2019, e aí veio esses planos de leitura bíblica, e minha esposa se engajou num dos planos de leitura bíblica. E aí a primeira coisa que eu falei para ela foi, besteira. Eu vou fazer sozinho, o famoso carreira solo, e ainda vou terminar antes dos 365 dias. Então aqui eu já chamo a atenção, primeiro para a minha veia competitiva, né? De querer terminar antes uma competição, como o nosso casamento estava, porque isso é só a pontinha do iceberg, né? Mas dentro do casamento era a competição de quem ganha mais, quem está mais ocupado, quem trabalha mais, quem faz mais, quem está mais cansado. E aí isso tudo vem numa competição, e Cristo tira a gente desse casamento competitivo para trazer para um casamento colaborativo em direção a um propósito, que é sermos imitadores de Cristo. Ou seja, eu sirvo para a santificação da minha esposa serve para a minha santificação, caminhando onde? Em direção a sermos imitadores de Cristo. Então, me veio logo uma frase, quando esse irmão, ele acabou partilhando sobre a leitura bíblica, e aí que eu lembrei desse caso, que eu tentei fazer a carreira solo, e aí veio a frase, quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá acompanhado. E é claro que esse desfecho meu da carreira solo, de tentar fazer ali a leitura sozinho, não foi bom. Dentro de 3 meses, eu acho que eu tinha lido uns 15 dias, e minha esposa ali, me constrangendo em amor, lendo todos os dias, estando em dia com a leitura bíblica, eu virei e falei, rapaz, eu vou ter que entrar no negócio desse aqui, que não tem condições, sozinho não vai dar certo não. E aí eu entrei no grupo de leitura bíblica, completei o plano anual, só que ainda vem, Cristo ele vem e vai colocando outros
elementos ali que vão transformando ainda mais. Tinha acabado, recém-convertido, comecei a ler a Bíblia sem conhecer muito o contexto, aí vinham os irmãos, colocavam um mapa, e aí naquele mapa tinha um contexto que eu não tinha uma aplicação do famoso cristianismo na prática, que eu lia e não conseguia aplicar, e eu falava, massa, através desse irmão eu consigo conhecer a Deus também. E aí lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 10, ele fala, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Sozinho não dá. Então, nós temos aqui o GR, nós temos o grupo de leitura bíblica, e eu não posso passar sem fazer a famosa enquete aqui, a enquete analógica, né? E aí alguns de vocês podem estar pensando, ih, lá vem ele falar de grupo de relacionamento de novo, pastor Hamilton já falou aqui, agora o Gabriel vai vir de novo. Então eu queria saber, eu vou pedir para você levantar a mão, quem aqui participa de um grupo de relacionamento, de um GR? Sustenta a mão, eu prometo que é rapidinho. Beleza. Agora vocês que levantaram a mão, orem para um lado direito, orem para o lado esquerdo, vejam se tem alguém que não levantou a mão, e eu desafio vocês a convidarem esses casais para o próximo encontro do GR de vocês, beleza? Agora é a hora que todo mundo fica com vergonha, né? Calma, vai dar certo. E por que eu bato tanto, por que a IBC bate tanto no GR? É imprescindível viver o GR para conseguir viver o corpo de Cristo, porque no GR você é conhecido pelo seu nome, você é conhecido pelas suas lutas, você é direcionado para a Bíblia, você é desafiado a orar um pelos outros, você é abençoado em receber oração. E no último GR, nos últimos GRs, a gente tem lançado o desafio de orar uns pelos outros. Então é basicamente o casal, pega o casal que está aqui do lado, e esse nosso encontro é de 15 em 15 dias, então durante esse intervalo, esse casal ora pelo outro, beleza? E aí vem naquele dia que eu estou corrido pra caramba, é o trabalho me engolindo, minha rotina me engolindo, e aí vem o irmão e manda mensagem, ei Gabriel, estou orando por você, e aí aquilo me traz uma mensagem de cuidado, de caramba, a galera tá cuidando de mim, e me traz também a lembrança eu tenho priorizado Cristo na minha vida. Cristo é o alimento, a palavra de Deus é o alimento. Eu não estou falando que esses grandes ajuntamentos, que é o que nós vivemos aqui no domingo, são importantes, tá? Eles são muito importantes, porém não são suficientes. Por isso que o GR ele é tão importante para fazer parte do corpo. Então, se eu estiver ou num grupo de leitura bíblica ou no GR, nós temos o famoso aprendizado relacional. O que significa o aprendizado relacional? Eu conheço Cristo através de outra pessoa. Então, meus irmãos fazem um mapa, meus irmãos partilham, eu conheço Cristo através do que a outra pessoa conhece. Ok? Aprendizado relacional. E aí tem um irmão no meu GR, que é o Lins, e é impressionante como ele me confronta em amor e como ele me edifica. Ele me confronta por quê? Porque todo dia ele vai lá e posta o mapa dele no grupo do GR. Então isso me confronta cara, eu preciso colocar o meu mapa também. E me edifica por quê? Através dele eu consigo ver o que Deus está falando com ele, como ele está aplicando aquilo na vida dele, e isso me edifica, porque eu falo, caramba, que massa. Olha como Deus tem falado com ele, olha como Cristo tem falado com ele. Agora nós não podemos nos tornar refém desse aprendizado relacional. Nós temos que ter também nossa responsabilidade pessoal de ler a palavra. A Bíblia é a fonte, nós temos que nos alimentar diretamente dela. Nós não podemos nos tornar refém das pessoas para ir até Cristo. E aí eu me lembro no encontro que teve aqui com a Ademar de Campos, que o pastor Armando basicamente fez um bate-papo com ele, e eles falaram, o que é a Bíblia? E aí eu lembro que, se eu não me engano, foi até o pastor Armando que falou. Ele falou, a Bíblia é uma pessoa.
Eu preciso encarar a palavra de Deus como uma pessoa. Então, se ela é uma pessoa, eu preciso o quê? Me relacionar com ela. Então, eu não posso encarar isso como um livro. Eu não posso encarar a palavra de Deus como um livro de estudo onde eu vou dissecar, eu vou estudar. Eu preciso me alimentar dela, colocar aquilo para a minha vida, me relacionar com Deus e aí sim ter os frutos. Então, beleza, Gabriel. Você falou que eu tenho que ler, você falou que eu tenho que fazer essas coisas, mas e aí, como é que eu me relaciono com Deus aí na palavra? Nós temos aqui na IBC algo que nós chamamos de mapa, tá? A produção vai até colocar aqui o slide, onde nós vamos secar um pouquinho do que é o mapa. Então, o mapa é meditar, eu medito na palavra. Abrir, eu abro o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito. Eu planejo como é que eu executo aquilo na minha vida. Eu ajo e eu avalio se eu estou colocando aquilo em prática. E aí, fazendo um jogo de palavras aqui nesse slide, pode manter, tá, produção? Fazendo um jogo de palavras com esse slide, imaginem que o meditar na palavra é o me alimentar da palavra de Deus. Tá? É o alimento principal, eu preciso meditar na palavra de Deus. Abrir, eu já vou entrar um pouquinho mais nesse tópico, mas eu queria que vocês encarassem como suplementos, porque nele tem local e tem algumas coisas que nós precisamos ter para que a gente consiga abrir o que Deus está falando com a gente. O planejar e executar, não adianta eu ter um bom plano alimentar, não adianta eu ter os suplementos se eu não coloco em prática, se eu não consumo. E avaliar, aquilo está me trazendo para um corpo saudável? Meu corpo está ficando saudável por causa disso? Então vamos lá. Para resumir, o mapa são 2 palavras. Eu vou ler a palavra de Deus fazendo a pergunta: o que Deus está falando comigo? 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 Deus falou comigo que eu tenho que procurar um GR. Olha eu batendo de novo no GR. O que eu vou fazer a respeito? E aí eu começo já a ter a parte de planejamento e ação. Então, o que Deus falou comigo e o que eu vou a respeito são as 2 perguntas que elas vão ali ser equivalentes ao mapa. Então, vamos lá. Leio, medito e me alimento da palavra de Deus fazendo essas 2 perguntas. E para abrir, aqui nós vamos precisar ter algumas coisas, que é onde eu coloco o que são os suplementos alimentares, tá? Então, o primeiro suplemento que é ser vulnerável. Eu não tenho como abrir uma área de luta da minha vida se eu não for vulnerável. Eu preciso ser vulnerável, ok? Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele fala: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Segundo ponto, eu coloco que ele é um combo com o primeiro. Preciso ser vulnerável e eu preciso ser humilde. Eu gosto de falar que o ego é o meu maior inimigo. Se eu deixar o meu ego aqui falar, vocês vão ver o tamanho que ele vai, mas Cristo me diminui para que ele cresça. Então, lá em Tiago, capítulo 6, ele fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ser vulnerável, ser humilde. Terceiro, eu preciso confiar no ambiente que eu estou sendo vulnerável. E aqui eu preciso colocar um ponto de atenção. Nós não podemos confundir vulnerabilidade com carência. Beleza? Eu preciso ser vulnerável. Agora, ser vulnerável em qualquer lugar, em qualquer momento, vai machucar a gente. Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou namorando. Aí, estou enfrentando dificuldades aqui no meu namoro. E aí, Deus me constrangeu e falou comigo a respeito de mudar nesse meu relacionamento. Aí você pega e vai abrir com o mundo. O que Deus está falando com você, você vai ser vulnerável com o mundo. O mundo, normalmente, ele vai ter uma deturpação do casamento, do relacionamento. A probabilidade de a gente se machucar, gente, é muito grande. Então, esse ponto 3 de confiar no ambiente em que nós estamos sendo vulneráveis, nós estamos abrindo, ele vem em combo também com eu preciso
me relacionar. E a IBC, ela dá diversas maneiras de você se relacionar. Então nós temos GR, nós temos o grupo de passos, nós temos o CR, nós temos os GAs, os grandes ajuntamentos, nós temos o Ministério Seja Homem, que é o Ministério de Homens, nós temos o Mulher, Ministério de Mulheres, nós temos o grupo de leitura bíblica, nós temos o Ministério A2, que é o Ministério para Casais. Vem 8 maneiras de se relacionar, 8 ambientes que eu tenho ali seguros, onde eu posso me abrir e onde eu posso ouvir ali e ser edificado por irmãos que buscam a Cristo, o mesmo alvo que nós estamos aqui hoje buscando, ok? E não adianta também, outro ponto de atenção, eu querer viver somente da suplementação. Não adianta eu me tornar reféns dos programas somente que a IBC trazem. Se eu não tiver uma alimentação boa, se eu não me alimentar da palavra de Deus, não vai adiantar eu me tornar refém somente das programações, ok? Então, recapitulando, nós já falamos sobre meditar na palavra de Deus, eu preciso me alimentar dela. Acabamos de falar sobre abrir, onde eu tenho os 4 suplementos, que são vulnerabilidade, humildade, confiança e relacionamento. E agora que nós passamos por esse ponto, não tem como eu ter um bom plano, não tem como eu ter um resultado se eu tenho um bom plano e eu não executo, tá? Então eu sei o que eu quero, eu sei o que Deus quer de mim, agora é de colocar em prática o quê? O que eu vou fazer a respeito, ok? Não adianta eu apenas escrever e não colocar em ação. Então vamos supor aqui, e eu vou pedir para vocês sempre tentarem ser práticos no que eu vou fazer a respeito, quando vocês forem responder a essa pergunta. Vamos supor que Deus falou com vocês aqui que eu preciso me relacionar. Gabriel, eu não tenho me relacionado com o corpo de Cristo, eu estou precisando me relacionar. Deus falou comigo isso aqui. O que eu vou fazer a respeito? Eu vou entrar no GR. Beleza? E aí você saiu daqui e não procurou conexão, que está ali atrás, que pode direcionar vocês para um GR. Você não falou com um desses irmãos que levantou a mão, o que vai acontecer? Você está com tudo à sua disposição, mas você não colocou em prática, você não colocou em ação, isso não traz mudança. Ou fazendo essa analogia para que nós estamos desde o início, tem um bom plano alimentar, um plano de leitura bíblica, tem os suplementos à disposição, todos esses ministérios que eu já falei, mas eu deixo eles dentro da geladeira, eu deixo dentro da prateleira, eu não os consumo. Tenho tudo à minha disposição, mas quando eu vou comer, eu vou sair de casa e vou preferir uma fritura, eu vou preferir uma sobremesa, eu vou preferir um açúcar, e aí nisso eu vou prejudicando essa minha alimentação e eu vou me nutrindo de outras coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quem que é a rocha? A rocha é Jesus. Minha vida está alicerçada na rocha? Eu tenho me alimentado de Cristo? Eu tenho me alimentado da palavra de Deus? Ou vem sendo o Instagram, vem sendo o YouTube, vem sendo jogos, vem sendo futebol, vem sendo qualquer outra coisa? Aí vamos supor que, Gabriel, estou me alimentando da palavra, estou conseguindo executar, eu estou vendo transformação na minha vida por causa de Cristo. Ok. Não, Gabriel, estou me alimentando errado. E aí vem Mateus, a continuação, capítulo 7, versículos 26 a 27, onde ele fala: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós precisamos planejar e executar o que nós planejamos. E por fim, eu preciso avaliar. E aqui vem um desafio. E esse desafio eu senti demais na pele, que é o meu ego. Quando eu acerto,
Quando eu faço a avaliação e aquilo causou uma transformação, causou uma mudança de caráter, beleza, eu sou bom, consegui porque faço tudo certinho. E agora, quando aquela área de luta, ela não melhorou? Aí, vamos supor aqui que eu me irei. Fiquei irado porque a situação... E aí eu coloco culpa na outra coisa. Eu gritei porque você fez... A culpa está na outra pessoa, eu não pego a responsabilidade. O meu ego não aceita que eu erre. E semana passada, inclusive, na quarta-feira, nós, na empresa que eu trabalho, a gente está passando por uma reforma que parece que não tem fim. Tá? Nós já tínhamos pagado uma reforma sobre o telhado, e aí choveu na semana passada forte, e o telhado não aguentou e caiu chuva dentro da empresa. E aí molharam todos os móveis da empresa, os móveis estufaram. Eu estava fora, eu estava viajando na época, estava viajando para visitar alguns clientes, e normalmente quando isso acontece, quando eu sinto que algo vai me dominar, um sentimento meu ruim vai me dominar, eu costumo parar e vou ali fazer uma oração, vou dar uma pausa para que eu consiga voltar ao normal. E nesse dia eu estava entre uma visita e outra de um cliente, não consegui fazer essa pausa, em seguida tem uma funcionária, vai e me liga. E aí do jeito que ela ligou, eu já vim rasgando, né? Depois, no final do dia, o Espírito Santo vem, me constrange. Cara, o que você fez? No dia seguinte eu vou, peço reconciliação, e aqui eu falo para vocês, nossa vida precisa estar em constante avaliação dos nossos mapas. No dia que a minha cerca da minha área de luta estiver próxima, é o dia que a gente começa a voltar para o que era antes, e isso é o que me deixou mais chateado, como o pastor Armando costuma falar, né? Armando não desce da cruz. Nesse aqui, eu vi o Gabriel descer da cruz, o antigo Gabriel que era ignorante, que era arrogante, que era impaciente, e que não conseguia refletir a Cristo. E tem um exercício que eu gosto de fazer, que eu chamo de exercício da autoavaliação, tá? Imaginem uma bomba, tá? Então, você tem o tamanho do pavio. Qual que é o tamanho do seu pavio? O meu pavio ele costuma ser bem longo, então a minha paciência ela é esticada. Então esse é o primeiro ponto da avaliação. O segundo ponto, quando esse pavio acaba, qual que é o tamanho da explosão? Então qual que é o estrago que você faz quando você fica sem paciência? E o terceiro ponto da autoavaliação é, quanto tempo demora para a poeira baixar? Então, quanto tempo demora para estourar? Quando eu estouro, qual que é o tamanho o quanto que eu machuco as outras pessoas, e o terceiro é o quanto tempo que eu demoro para voltar ao normal. Então tem gente que o pavio é bem curtinho, mas também a explosão quase não faz nada e volta rápido ao normal. Tem gente que o pavio é mais longo, como é o meu caso, quando estoura o estrago é federal, mas eu volto rápido também. Então esse exercício aqui é um exercício de autoconhecimento. Tá, e aí quando baixou essa poeira, eu vi o estrago que eu tinha feito, eu não podia fazer outra coisa a não ser pedir perdão. E aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas no mapa é sempre eu medito, eu abro, eu planejo, eu avalio. Tem alguém aqui, o meu amigo medita, o meu amigo abre? Não, né? É tudo eu, primeira pessoa. Por que isso? Porque a partir do momento que eu coloco a culpa na situação, eu estourei com ela porque o telhado da casa estava todo lascado, tinha perdido os móveis todos lá, tinha tido um prejuízo, não preciso mudar. O problema está fora, está externo a mim, não preciso mudar, não é meu o problema. Então é importante que, se o problema é externo a mim, eu não preciso mudar. Por isso colocar as situações em primeira pessoa é tão importante. Sempre o que eu vou fazer a respeito, o que Deus falou comigo. Meu mapa eu vou abrir para minha edificação. Se servir para a edificação dos irmãos, massa. Mas não é para isso que Deus está falando com você. Deus fala comigo por causa das minhas lutas, das minhas falhas de caráter. E se isso ajudar outras pessoas, lucro. No último encontro da série Ele É, que foi ministrado pelo Elton, teve uma frase que falou muito comigo,
e ela dizia assim: a estabilidade do cristão vem da sua fé na palavra de Deus, do seu conhecimento da palavra de Deus e da sua capacidade do uso da palavra de Deus nas decisões práticas da sua vida. Tudo começa pela fé. Se eu não tiver fé na palavra de Deus, se eu não tiver fé na obra de Jesus, se eu não tiver fé em Jesus Cristo, vai ser só um livro. Eu não vou conseguir me relacionar com Ele. Então tudo começa pela fé. Ou fazendo analogia com o plano alimentar, não adianta eu ter uma dieta para fazer, se eu não tenho fé que aquela dieta vai trazer resultados para mim. Eu não vou cumprir. Eu vou buscar outras coisas. Segundo ponto, ele fala sobre o conhecimento da palavra de Deus. Gabriel, então quer dizer que eu tenho que ser estudioso? Não. Mas tem algumas perguntas que são bacanas a gente saber. Sempre que a gente inicia um livro, é legal saber quem escreveu, em qual contexto ela foi escrita, quais eram os fatos relevantes daquela época. Para que isso? Para que eu consiga trazer um pouco mais de conhecimento, para que eu absorva melhor os nutrientes do que eu estou me alimentando, ok? Então, quanto mais eu conheço de contexto, mais eu consigo absorver aqueles nutrientes. E por fim, a capacidade de conseguir pegar a palavra de Deus e trazer para o famoso cristianismo na prática. Como eu aplico isso na minha vida? Eu tenho conseguido enxergar Jesus Cristo no meu dia a dia? Se eu estou no meu dia, eu só consigo enxergar Jesus Cristo quando eu estou na IBC entre os irmãos, alguma coisa está errada. Provavelmente eu não tenho me alimentado dessa palavra de Deus. Provavelmente eu tenho me alimentado de outras coisas que vão sujando o nosso organismo, e aquilo não responde de maneira legal. E eu garanto que se nós colocarmos a palavra de Deus como alimento principal, nós iremos exalar saúde, nós iremos exalar Cristo. E não tem como, tá? Eu tenho um fruto que seja a ira, que seja a impaciência, que seja a pornografia, se a raiz estiver sendo mal alimentada. Não adianta eu querer mudar esse fruto. Eu tenho que ir na raiz, o que tem alimentado essa árvore, o que tem alimentado o meu corpo, para que ele dê esses frutos. Nós temos que ir na base, tá? Lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16, ele fala: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Viram aí Jeremias? Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E a gente tem essa palavra à disposição, essa mesma palavra que Jeremias consumiu, que Jeremias ali colocou para a vida dele. O momento ideal para nós proclamarmos Jesus, vocês sabem qual que é? Tem um momento ideal. Todo momento. No trabalho, na viagem, em casa, com a sua esposa, no restaurante, a todo momento. E o mais legal é que para a gente proclamar o nome de Jesus, muitas vezes nós não precisamos nem falar, nós não precisamos ter um microfone. E aí isso é bem falado, né? Eu não proclamo porque eu não falo no púlpito, eu não proclamo porque eu tenho vergonha. E eu vou falar para vocês que a nossa vida, ela proclama Jesus com as ações. Então, quando Jesus transforma, Ele faz coisas diferentes do que o mundo produz. Então, é muito comum a galera virar e falar assim: caramba, Gabriel, diferente a forma que você trata a Ana Luísa, ou caramba, Ana Luísa, diferente a forma que você trata o Gabriel. Pronto, é a ponte que eu preciso para virar e falar: cara, não olha para mim não, é para lá. É o que Jesus fez, é o que Jesus transformou. Então, eu faço isso porque Ele me fez entender minha função dentro do relacionamento, porque Ele me fez entender o que é amar de verdade, porque Ele me transformou, Ele me ensinou a ser manso, ser paciente e falar as linguagens de amor. E aí lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas
não a lei. Esses são os frutos do Espírito a partir do momento que eu me alimento da palavra. A partir do momento que eu pego essa palavra e consigo aplicá-la em minha vida, Jesus entra, Jesus transforma, e o que era ira vira paciência, o que era maldade vira bondade. Não porque nós somos bons, não. Eu me converti há 6 anos atrás, então foi uma vida toda de loucura, onde eu não conseguia dar esses frutos. Por quê? Porque Jesus não estava aqui dentro, Jesus estava fora. E aí quando Jesus entra, quando meu corpo vira casa dele, aí sim, ele vem e faz a obra, ele vem e transforma, ele vem e muda. E se a minha alimentação não está boa, se minha alimentação é qualquer coisa menos a palavra de Deus, um pouquinho antes em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, ele fala: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós cristãos temos a Bíblia como nosso norte, nós temos a Bíblia como nosso alimento. E os descrentes? É a Bíblia também? O que vocês acham? Como é que eu coloco para um descrente ler a Bíblia? Normalmente a Bíblia dos descrentes somos nós cristãos. Eles olham para a nossa vida e falam: isso aqui é diferente. Massa, como é que você faz isso? Por que você faz isso? E a gente aponta e conduz para Cristo. Dificilmente a gente vai conseguir levar uma vida onde nós temos os frutos da carne e falar para um descrente: cara, vai lá para a Bíblia fala para você não fazer isso não, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso não é proclamar Jesus. E é por isso que eu falo que normalmente nós cristãos proclamamos Jesus sem falar nada muitas das vezes, apenas com as atitudes. Eu costumo falar que quando nós saímos aqui, são várias Bíblias ambulantes por Fortaleza. Esses dias aqui, minha esposa fez uma partilha no GR, que eu queria trazê-la para esse tempo aqui. E a partilha foi em cima de Atos, capítulo 16, versículo 31, onde fala: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E agora eu vou parafrasear exatamente o que a Ana Luísa falou, tá, minha esposa. Essa passagem me fala sobre a fé em Jesus para a salvação. Crer é tão profundo, não é algo superficial que eu possa simplesmente falar: eu creio, mas não seguir o que Jesus ensina. E ela continua: se eu digo que sou advogada e não exerço a profissão, isso é apenas um título, pois na prática, se eu não estou exercendo a ocupação, isso também vale para a minha crença em Jesus. Então, será que eu tenho somente um título de cristão? Quando as pessoas perguntam, e eu faço essa análise direta: Gabriel, você acredita em quê? Eu acredito em Cristo. Mas minhas atitudes têm me levado para isso? O mapa tem me transformado? Os encontros dos ministérios têm transformado a minha vida? Nós somos Bíblias ambulantes. Então, crer em Jesus, crer nessa palavra, tê-la como alimento diário, como WhatsApp divino. E é legal essa parte do WhatsApp divino, né? Que esses dias, faz uns 3 dias atrás, eu gosto de desativar as notificações de tudo que é aplicativo, né? Com exceção do WhatsApp e o da Bíblia. E aí esses dias eu acordei, eu não tinha nenhuma mensagem de WhatsApp lá na notificação, mas tinha a mensagem da Bíblia. Aí que me veio esse estalo, eu falei: caramba, olha aí o pastor falando, Deus está mandando uma mensagem, é o WhatsApp divino aqui. E aí tinha o versículo do dia, né? Então o WhatsApp divino, tê-lo como alimento diário, isso é transformador, porque eu mentia, hoje eu não minto mais. Eu roubava, hoje eu não roubo mais. Eu era viciado em pornografia, hoje eu não sou mais. Mas por quê? Porque Deus me completou, porque Deus veio, fez a obra, me preencheu, me transformou.
E esses são os milagres da transformação. Muitas vezes a gente quer ver, como o pastor Armando uma vez falou também, né, as varetinhas ficarem verdes, acenderem, ficarem fluorescentes, mas os milagres que ele faz, a transformação de caráter, de coisas que eu era escravo, Cristo entra e me liberta, aqui nós temos um milagre. E eu não posso deixar de falar sobre o CR, que acontece todas as segundas-feiras ali naquela tendinha, às 19h30. Local de comunhão, local de edificação, local de transformação. Tá? Então, se você ainda não conhece o CR, convido vocês a estarem aqui para esses encontros. Tá? E agora, para entrar já para o final, eu gostaria de ler com vocês Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, por enquanto. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. E vem mais uma vez aqui, a fé em primeiro lugar. Primeiro fé, se não tiver fé, não tem como. Se não tiver fé que na obra, pessoa, palavra de Jesus, eu não vou me relacionar com ela. E eu sou salvo pela graça, favor imerecido. Graça é favor imerecido. Eu não merecia, Cristo vai e morre por mim. Eu, pecador, que não tinha jeito, e aí Cristo vem e faz tudo novo. E eu me lembro aqui, quando eu li esse versículo, de uma conversa que eu tive com o pastor Daniel Almeida, né? Nós, quando viemos para a IBC, no segundo encontro, nós viemos no primeiro, gostamos, foi na reinauguração da tenda, aí voltamos no outro domingo, nós já tínhamos buscado aí em vários cantos, preencher esse vazio que tinha dentro de mim, e depois do segundo encontro que nós tivemos, eu liguei para o Almeida, falei, Almeida, cara, muito bacana isso aqui, mas eu não tenho como seguir. E aí o Almeida virou e falou, o quê, macho? Vem para cá, bora almoçar. Aí eu vim para almoçar com o pastor Almeida, ele falou, cara, o que está acontecendo? O Almeida era o líder do GR que a gente estava frequentando. Ele falou, cara, o que aconteceu? Eu virei e falei, Almeida, cara, eu gostei demais, agradeço demais pela recepção, eu acho que aqui é o lugar, mas aí eu fui e vomitei. Trabalhava numa empresa que pagava propina, que sonegava imposto, que eu era escravo da mentira, viciado em pornografia, mirava com facilidade, era arrogante, o ego era do tamanho do trem. E aí o Almeida, eu crente que ele ia falar assim, não, Gabriel, realmente tá lascado, viu, bicho? Volta para casa lá, se resolve primeiro, depois você vem para cá. Eu estava crente que ele ia falar isso, e ele falou uma frase só, glória a Deus. E eu fiquei esperando ele complementar a frase, e ele não complementava. Aí o primeiro pensamento que veio foi, ele tá doido, não é possível, o Almeida doidou aqui, glória a Deus. Eu falei tudo isso aqui pro cara, o cara fala agora, glória a Deus. Eu falei assim, como assim, Almeida, glória a Deus? Ele virou e falou assim, meu irmão, glória a Deus, porque isso é o Espírito Santo de Deus te incomodando. Glória a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus te trazendo para a mudança. Toda a glória para o Senhor. E na sequência ele falou, nós aqui não queremos pessoas perfeitas, e agora eu sinto dizer para vocês que depois de já seus 40 minutos aqui falando, se você é perfeito, esse aqui não é o lugar para você. Talvez você tenha perdido esses 40 minutos aqui. É proibido entrar pessoas perfeitas. Almeida virou e falou assim, isso aqui é um hospital, onde só vem pessoas aqui que têm alguma falha de caráter, que querem transformação, e essa transformação tem um médico só que pode fazer. Esse médico é Jesus. E aí eu virei e falei, caramba, diferente esse negócio. Eu pensei que ele ia mandar direto para casa. Então beleza, então eu vou seguir aqui. Mas o que eu faço, Almeida? Que eu não posso sair do trabalho, porque é o que traz a provisão para dentro de casa, então e agora como é que fica esse negócio? Ele virou e falou assim, Gabriel, você vai orar. Eu falei, e como é que eu oro? Daí é uma conversa com Deus. E aí comecei a orar, tudo no dia 4 de novembro, nós nos convertemos, 4 de novembro de 2018, na semana seguinte eu estava mudando de empresa.
E aí por uma empresa que extremamente correta, com os valores cristãos, e aí você vê o cuidado, eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe da minha vida, o cuidado de Deus desde a época que Ele entra e começa a transformação, começando com a dor, com o incômodo do, cara, tá errado. Mas tem um caminho, como é que eu chego nele? E aí eu sempre falo que eu me converti dentro do GR, né? Aqui foi só o ato de levantar a mão, o ato público, mas a conversão foi dentro do GR. E aí nós continuamos para o versículo 10, onde ele fala, se a banda quiser subir, pode subir, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes. Onde que estão as obras que Deus preparou antes? Na Bíblia, na palavra de Deus. Fé em primeiro, palavra de Deus, e na sequência, para nós ao quê? A praticarmos. Então, fé, alimentação e fruto, ação, ok? Mapa todo aqui. Medito, abro, planejo, avalio. E talvez aqui hoje você tenha vindo e esteja com esse vazio, esse mesmo vazio que eu cheguei aqui, já tendo buscado em diversas coisas, em dinheiro, em tudo, e isso não foi suficiente. Ou talvez esteja um pouquinho mais além, talvez os frutos já apareceram, os frutos negativos, talvez o meu casamento não esteja bacana, já esteja ruindo. Talvez eu já vim aqui como uma última opção, e aí eu falo para vocês o que nós já cantamos aqui, o que Cristo oferece, Ele é pão que alimenta o faminto. Então eu não poderia sair daqui sem dar essa oportunidade de você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então se tem alguém aqui nesse auditório que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, só fazer um gesto de levantar sua mão e nós vamos aí te dar um abraço, tá? Se você quiser, pode aceitar Jesus, vem aqui para frente, nós queremos orar por você. Se você está aí na internet, essa oportunidade é para você também. Eu só vou pedir que você digite, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador no chat, e nós vamos mandar um link aí do Conexão para você, onde nós vamos te acolher, nós vamos te direcionar para um GR, para que você consiga viver Cristo, vida na vida. Talvez aqui a maioria de vocês já seja crente em Jesus, e eu queria fazer um desafio. E normalmente os desafios é muito comum todo mundo levantar, né? Um levanta e todo mundo levanta. Eu queria que, se você levantar, é só porque você vai precisar, você quer vivenciar isso de forma diferente. Talvez eu esteja colocando outros alimentos ao invés do alimento principal, que é a palavra de Deus. Talvez eu tenha um excesso de redes sociais, talvez eu tenha um excesso de trabalho, talvez eu pense demais em dinheiro, talvez eu pense demais em diversas outras coisas que não me levam a Jesus. E aí eu queria que você levantasse. Se você fala, Gabriel, eu preciso priorizar a palavra de Deus, eu não tenho priorizado, eu estou atrasado na leitura bíblica, eu não tenho feito os mapas, eu não estou dedicado da forma que eu queria. Se você está nesse desafio, eu queria que você levantasse para que a gente possa orar por você. Amém. Amém. Então, isso aqui é um chamado, Deus. Isso aqui é um chamado. Chamado para quê? Para a gente priorizar a palavra, ela que nos sustenta, ela que nos dá o caminho para conseguir passar pelas tentações e pelas provações. Quanto mais eu me alimento de Cristo, quanto mais eu me relaciono com Ele, não quer dizer que eu não vá sofrer, não quer dizer que eu não vá passar pelas tentações, mas eu consigo passar com alegria, eu consigo passar ali me deleitando nele, porque Ele cuida de cada processo. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos sustenta, Deus. O Senhor é pão que alimenta o faminto, Pai. Eu estava faminto de Ti, Deus, o Senhor me resgatou.
Pai, nos dê essa priorização no seu nome, Pai. Nos dê essa priorização nesse alimento que é o Senhor, Pai. Por favor, Deus, esteja aqui nos dando disciplina. Não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada que ela acontece, é uma caminhada que necessita disciplina e priorização, Pai. Que o Senhor nos engaje no corpo, que o Senhor nos engaje nas leituras, que o Senhor faça os frutos do Espírito em nossa vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor nos leve em segurança de volta para casa e nos dê uma semana abençoada em sua presença. Amém.